Pelo sinal de Santa Cruz, livra-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo de minha guarda, intercedei por mim. Mês de sol e de flores, mês de Maria, coroando o tempo pascal. O nosso pensamento vinha seguindo Jesus desde o Advento. Agora que a paz, que é consequência da ressurreição, reina no nosso coração, como não nos dirigirmos àquela que nula trouxe? Apareceu sobre a terra para preparar a sua vinda. Viveu à sua sombra, ao ponto de não a vermos no Evangelho, senão como Mãe de Jesus, seguindo-o, velando por ele. E quando Jesus nos deixa, ela desaparece suavemente. Desaparece, mas fica na memória dos povos, porque lhe devemos Jesus. Palavras de um autor sobre este mês de maio. Sobre este mês de maio e este mês de paz. E sobre esta paz que nos deu Jesus na ressurreição e como ela, da qual falávamos na meditação anterior, paz da ressurreição, mas que devemos a Nossa Senhora. E por isso que agradecemos a Nossa Senhora. Por isso, num mês como este, queremos lhe agradecer. Em maio, uma das coisas que gostamos muito de fazer é agradecer a Nossa Senhora por tudo o que nos deu, por nos ter dado Jesus, por ter dito que sim. E graças a esse sim, as coisas extraordinárias que aconteceram. Mas eu pensava precisamente, ligando com este sim, um sim que nos veio trazer a paz. Pensava na semana que vivemos agora em Portugal, toda a Igreja em Portugal, a semana de oração pelas vocações. E nesta linha, e sendo maio, o mês de Maria, olhava para Nossa Senhora, ou seja, se nós lhe agradecemos a ela que nos tenha dado a paz, olhava para Nossa Senhora a agradecer aos apóstolos que lhe deem também a ela a paz, ou seja, que lhe deem o seu filho de novo, que lhe devolvam o seu filho, cada vez que celebravam a Eucaristia. Como seria o agradecimento de Maria? Com que vibração viveria cada um desses momentos? Cada um desses momentos sacramentais, quando assistiria a um batismo e ver o Espírito Santo, ou pela fé, dar-se conta de que o Espírito Santo tomava conta daquela pessoa, daquela alma, como que o seu filho, a luz do seu filho se acendia naquela alma. Mas de uma maneira muito especial seria a Eucaristia. Mas ainda hoje lemos no Evangelho umas palavras em que o próprio Jesus nos fala da Eucaristia. Eu sou o pão da vida. E recordava esse alimento miraculoso que tinha acontecido no passado e pelo qual os israelitas esperavam. No deserto, os vossos pais comeram o maná e morreram. Mas este pão é o que desce do céu. Não vai ser uma repetição do maná, que era uma coisa extraordinária, miraculosa. Sim. Vai ser algo ainda mais portentoso. Este é o pão que desce do céu.
para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Pensa em Nossa Senhora a saborear esse pão, a desejar esse pão. Outro dia falava algum de vocês da tentação, falava até de uma meditação que falava de Nossa Senhora como a nova Eva, como apresenta até a própria liturgia, apresenta assim, e a tentação de Eva perante aquele fruto proibido e a tentação de Nossa Senhora perante aquele fruto recomendado: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, comei-o, fazei isto em memória de mim. E Nossa Senhora, a desejá-lo ardentemente, a olhar para ele, Eva olhou, viu e viu que era agradável à vista, que era agradável. Pois Nossa Senhora olhar para o seu filho, a recordar o seu filho e ver como é belo, como é agradável e poder recebê-lo. Até imaginava as mães, recordava as mães que naqueles momentos íntimos com o seu bebê, como o enchem de beijos, como estão assim, e como São José Maria dizia, comer-te-ia a beijos, lembrava-se, também se metia assim nesses momentos íntimos, para imaginar Nossa Senhora assim com o seu filho, e para imaginar, para ver como Nosso Senhor como que antecipa-se e faz-se pão e dá-se conta que nós desejaríamos algo assim, uma intimidade dessas. Pois, nesta semana de oração pelas vocações, atreve-te a pedir que haja, enfim, sem dúvida que precisamos de todas as vocações, mas se calhar a primeira coisa que nos lembramos quando ouvimos essa palavra é sacerdotes. Talvez seja o mais típico, comum, que as pessoas pensem por aí. E de facto são até os seminaristas que organizam muitas dessas veladas de oração e é bom, e nós precisamos imenso de sacerdotes que nos abençoem, que celebrem a Santa Missa, que celebrem todos os sacramentos, que perdoem os pecados. Mas fazia uma inflexão. O que é isso? É provável que tu agora já tenhas dirigido uma oração ao Senhor a pedir vocações. Mas pondo-me assim na pele de um universitário, é normal que uma pessoa comece a rezar pelas vocações e diga, mas o que é isso? Mas ainda por mais um rapaz novo, como tu, pois é normal que já só o tema o inquieta. Mais ou menos. Um bocadinho. E essa vocação e outras vocações, e a vocação para o matrimónio, e a vocação para o celibato, e a entrega total ao Senhor, no meio do mundo. Bom, ok, há muitas. Nosso Senhor pode chamar muitas pessoas, aliás, chama todas. Deus escolhe e chama todos. Assim dizia o prelado da obra, que escreveu uma carta recente, ainda vai fazer 2 anos e 1 ano e meio, sobre a vocação. E às tantas diz, recordando São José Maria, o que é a vocação? Pode-nos ajudar a fazer um pouco de oração e a rezar, não só para que outros vejam, mas também considerar o que é isso da vocação. São José Maria falava da graça soberana da vocação. Não é coisa de um momento, mas sim uma graça permanente. E diz, cita então, é uma visão nova da vida. Como se uma luz se acendesse dentro de nós. E é, ao mesmo tempo, um impulso misterioso. Uma força vital que tem algo de avalanche impetuosa. Em suma, e agora já é o prelado da obra a resumir e a fazer assim quase como que um esquema. Em suma, é uma graça que abraça toda a nossa vida e que se manifesta como luz e como força. Luz
que nos faz ver o caminho, aquilo que Deus quer de nós. E força para sermos capazes de corresponder à chamada, para dizermos que sim e seguir em frente neste caminho. É uma luz que enamora, é uma luz que enche o coração, é uma luz que desperta e uma força que nos ajuda a dizer que sim, a dizer quero, a dizê-lo por amor, a dizê-lo livremente, com vontade. Portanto, é um encher de sentido, de repente perceber, então era isto da nossa vida. Então foi para isto que eu nasci. Então foi para isto que eu estou aqui. É extraordinário. Uma visão nova da vida. É um compreender, é um encaixar as peças do puzzle. E ficar assim como que suspenso. Sim, mas cheio de sentido. E de felicidade. E de amor. A vocação tem tudo. Estas coisas têm que estar presentes. Sentido, encaixar, amor, alegria, felicidade. Pode haver um pouco de medo, sim. Um pouco de porque há incógnitas. E se estou-me a enganar? E se não é isto? E se... Pronto, é verdade. Porque não há certezas. Mas há luz. Há um perceber. E há uma força também. Eu lembrei-me de ir ver ou de ir recordar uns artigos que saíram há uns anos na página web do Opus Dei, que depois até houve uma compilação, se fez uma compilação e há até um e-book gratuito que está lá disponível nessa página, na página opusdei.org ou .pt e chama-se Algo Grande que Seja Amor. O título já me parece eloquente e atraente, atrai. É isto. A vocação é algo grande. E o primeiro, o primeiro artigo que eu peguei só no primeiro é sobre Jesus. Algo grande que seja amor. Jesus vem ao nosso encontro. O título desta série de artigos vem precisamente de umas palavras de São José Maria, quando estava a explicar a vocação e a recordar a sua própria vocação. Dizia que tinha 16 anos e descobriu que o seu coração lhe pedia alguma coisa de grande e que fosse amor. Esta frase. Oxalá também nós possamos descobrir e redescobrir, porque o amor é sempre jovem, sempre surpreendente. Descobrir e redescobrir alguma coisa de grande e que seja amor. Dizia-se nesse artigo. Hoje podemos pedir, servir-nos desta frase tão bonita, tão apelativa, para rezarmos, para pedirmos vocações. Vocações para a Igreja, para toda a Igreja, para todo o mundo, para Portugal. Vocações de todo o género. Para o seminário, para as ordens religiosas, para a obra, para todos os movimentos, vocações de entrega total a Deus e vocações de entrega a Deus através de um amor humano. Vocações para o matrimónio. Agora que que as pessoas têm medo de se entregar, até entregar-se assim, medo de cumprir esse plano de Deus até no matrimónio. Têm medo da vocação matrimonial. Por isso temos que pedir muitas vocações e pessoas que não tenham medo de serem bons pais de família, bons maridos, de criarem famílias sãs, boas, de se entregarem por elas, de serem felizes a entregarem-se por elas, porque amam. Algo grande e que seja amor. Pede-o. Pedimos-te, Senhor, aqui, diante de Ti, diante do sacrário, diante de Ti, pão da vida, que haja muita gente, muitos jovens que
muitos rapazes novos, raparigas novas que se entreguem, que descubram essa grandiosidade, esse sonho grande que tu lhes sugeres. Ou que entre os dois, eu acho bonito porque ao longo destes artigos e também de uns livros escritos por algumas das pessoas que escreveram este artigo, uma coisa muito engraçada que fui vendo foi que a vocação se tece entre os dois, entre ti e Deus. Porque Nosso Senhor não te vai forçar a nada. Às vezes havia aquela ideia, e ainda acabamos de ler algo, parece que o sonho de Deus é uma coisa imposta, uma coisa de fora, mas acho que já vos falei de uma das imagens que dizia um destes autores, aliás esteve aqui a residir várias vezes, veio cá várias vezes a Montes Claros, porque dava uns cursos aqui ao lado na Católica, mas pregou aqui algumas meditações nesta capela. Nicolás Álvares de las Astúrias. E uma coisa que dizia era que a vocação às vezes vemos-lo como um fato, não é? Que Deus nos apresenta e nós, como quer dizer, podemos, isso eu não quero, não é? E ele dizia, para a mentalidade atual, esta ideia de ter uma coisa já fixa, feita, que Deus pensou para nós e que nos apresenta feito, pode não ser muito apelativo. Por isso gostava mais da imagem de dizer, olha, gostava de fazer um fato. Vamos ao alfaiate? E o senhor a mostrar-lhe assim, olha, gostas desta fazenda? Olha, que tal este? Olha, este modelo. Olha, este modelo acho que te ficava bem. E se nós não queremos, nosso senhor passa logo, então e este? Mas olha, este ficava-te bem. Eu acho que este fica bem. E se nós nos fiamos daquele que nos quer fazer um fato, depois vamos aceitar, ou seja, vamos, sim, dizer se gostamos dessa fazenda ou se gostamos da outra, e Nosso Senhor conhece-nos e conhece aquilo que nós gostamos. Portanto, vai-nos sugerir coisas que fazem vibrar o nosso coração. Quando nos dizer, olha, que tal esta fazenda? Nós vamos dizer, uau, este tecido é espetacular, isto deve ficar bonito, olha, digamos, olha, fica assim, e mostra-nos, e vamos vendo. E então, a vocação e o progressivo descobrir da vocação tem de ser passando muito por estar muito próximo do Nosso Senhor, mas é isso, não é? Ele conhece o teu coração, Ele vai-te propondo coisas. Sobretudo se estás sintonizado com Ele. Claro, quando não estás sintonizado com Ele, aquilo que às vezes és tu próprio que te propões, olhas para alguém e dizes, nem Ele te pode propor nada. Por isso, voltemos atrás, aqui um pouco à vocação. A vocação implica um encontro pessoal com Jesus. E é muito bonito neste artigo, porque vão olhar para exemplos do Evangelho, em concreto o exemplo de João. Como é que João se apresenta no Evangelho? É fantástico, e talvez tu te lembres perfeitamente. O discípulo que Jesus amava, disse-o várias vezes ao longo do Evangelho. E esta frase eu nunca tinha rezado com ela, mas graças a este artigo, sim. Porque diziam, está tudo dito ali. E está dito em ordem à vocação. Vejam, este homem não só descobriu a vocação, como a redescobriu muitas vezes ao longo da vida. Porque ele dá-se conta de quem é. Ele é o discípulo que Jesus amava. E ele sabe disso. E apresenta-se assim. Alguém que Jesus ama. Alguém que além disso que foi chamado, que disse que sim e que Jesus ama. Este é o seu título. E este título para ele é tudo. Mais tarde, esta convicção aparece claríssima na carta que nos escreve. Diz, é nisto que consiste o amor. Não fomos nós que amámos a Deus. Foi Ele mesmo que nos amou. É isto. Esta é vocação. É descobrir, eu sou amado por Deus. Deus ama-me. E Deus tem um sonho para mim. Ou sonhou comigo. E vai-me propor esse sonho. Ou propõe-me esses sonhos que tem. Plano A, B, C. Se ele gostar, olha, ele vai fazer isto. E se não, depois propõe-lhe isto. E se não, propõe-lhe aquele outro. E tu vais escolher aquilo que quiseres. E tu
e todos aqueles por quem rezamos hoje. E nós rezamos, Senhor, dá-lhes graças para que escolham o plano A. E que não o plano Z ou o plano, sei lá o quê, que às vezes nós somos tão loucos. Porque o plano A deve ser uma coisa maravilhosa. Tem que ser maravilhosa. Um Deus que nos ama antes da constituição do mundo, que nos ama quando depois caímos no lodo e nos sujamos e continua a amar-nos e morre por mim na cruz para me limpar. E esse Deus que me ama loucamente, que tem planos A, B, C, D, E, F, G, H, pois de certeza que o A deve ser uma coisa deslumbrante. E tu és louco. E todas essas pessoas pelas quais rezamos serão loucas se não escolherem A. Mas pelo menos que escolham o B ou o C. Vá lá. Creio que era Jeremias que dizia: seduziste-me e eu deixei-me seduzir. É bonito, não é? Vê, se calhar até é isto a vocação. É Nosso Senhor a dizer: olha, que tal isto? E tu desfazes-te ao perceberes que o teu Deus não só se lembrou de ti, não só olhou para ti, mas tem um plano para ti, que debruçou-se sobre ti. Isto é uma coisa absolutamente inacreditável. O teu Deus debruçou-se sobre ti, tem planos, tem sonhos. E nós, perguntavam-se estes autores, experimentámos o encontro tão familiar quanto o do jovem apóstolo? Mesmo que tenhamos sido cristãos por muitos anos e tenhamos orado durante toda a nossa vida, é bom que paremos por um momento para pensar: para mim, quem é Jesus Cristo? Que supões Jesus Cristo na minha vida real, hoje e agora? Com essa consideração podemos avaliar como é a nossa fé. Mas antes desta questão, há outra, em certo sentido, muito mais importante, inseparável e anterior. Quem sou eu para Jesus Cristo? João era o discípulo que Jesus amava. Quem és tu? Para Nosso Senhor. Para este Senhor com o qual procuras fazer oração, que te olha desde o sacrário. Quem és tu para Ele? Hoje falava para um grupo de raparigas que vão fazer o crisma e falava-lhes, por acaso acho que na semana passada vos falei da Leah Darrow e da descoberta que esta mulher, uma modelo, se dá num momento assim muito surpreendente, em que ela está a passar um bocadinho a linha no seu trabalho como modelo e dá-se conta de que eu sou muito mais do que isto. E percebe quem ela é para Deus. Hoje estive a ver uma entrevista que ela deu com mais pormenor e por isso ouvi ainda para mais 2 vezes e ouvi aquelas palavras, ela tem uma certa dor que ela tem para com ela própria, que se deu conta de que eu sou muito mais do que isto, eu não posso ser só isto até... Eu estou feita para mais do que isto, para algo grandioso. E então tocou, percebeu na sua alma aquilo que depois iria descobrir quando lê João Paulo II, em que diz, João Paulo II, nas palavras dela, que eu ouvia várias vezes, e dizia: You are unique and unrepeatable. Tu és único, neste caso única e irrepetível. Palavras parecidas e do próprio João Paulo II são as que se utilizam neste artigo. Eis que tu és um pensamento de Deus.
Tu és um palpitar do coração de Deus. Afirmar isto é como dizer que tu tens um valor, num certo sentido, infinito, que tu contas para Deus, na tua irrepetível individualidade. E isto pode parecer para nós uma loucura, um exagero. Talvez então te possas lembrar das palavras do próprio Senhor àqueles discípulos, homens muito simples, homens que podíamos dizer também insignificantes, tanto quanto tu, uns cafarnaúms, de zonas assim muito limítrofes. Ninguém tem mais amor do que quem dá a vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos. Nosso Senhor chamou-os de amigos. Àqueles homens, pescadores, gente simples, um cobrador de impostos, gente irrelevante para o Império Romano, judeus, desprezíveis para os romanos. Vós sois meus amigos. Chamei-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que eu vi a meu Pai. Isto é o que eles nos transmitiram. Esta é a boa nova. Eles encontraram Jesus, que é o Verbo encarnado, ou seja, a palavra de Deus, Deus, o Emanuel, Deus conosco, que nos ama, que nos amou, que vai ao nosso encontro, que se debruça sobre nós, que tem planos para cada um de nós. Como não rezar? Como não rezar para que o descubras? Para que descubras quem és para esse Jesus. Tu e todos esses a quem Nosso Senhor pois chama para mais. E ainda para mais não sabemos que a todos chama. Todas as vocações. E é tão bonito descobrir isto, as vocações, umas e outras, como elas são todas importantes. E o tempo esgotou-se-nos, e eu tinha ainda uma terceira parte da meditação que iria entrar nos textos de hoje, em que víamos, em que havíamos uma passagem bonita da primeira leitura que dava para fazer assim paralelismos com a de hoje. Mas já está na hora, já passamos. Começámos tarde, portanto ainda não passamos dos 30 minutos, mas temos de estar aí a bater nesses 30 minutos. Olha para Nossa Senhora e vê Nossa Senhora entusiasmada e agradecida. Voltamos a essa ideia inicial, pela vocação dos apóstolos, por terem dito que sim, por estarem a fazer aquilo que o Senhor lhes mandou. Faça isto em memória de mim, a celebrar a Santa Missa, a darem a paz a todos. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Assim não a deram. Recebemos essa paz de Cristo através dos discípulos, dos apóstolos que foram dizendo que sim. E daqueles outros que se aproximaram, que se deixaram batizar e que batizaram os seus filhos e que foram bons pais, boas mães e que constituíram as primeiras comunidades cristãs e que expandiram o cristianismo por todo o mundo. Essas foram as vocações nas quais Nosso Senhor se apoiou para fazer a Igreja. Pois nós olhamos para a nossa mãe assim, entusiasmada, contente, feliz, agradecida e pedimos-lhe vocações e pedimos-lhe também que nós redescobramos ou descobramos a nossa e que saibamos ver essa luz e a força e ter essa força de dizer que sim, que aqui estou. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo de minha guarda, intercedei por mim.